estudos para concursos sobre INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, Direito Administrativo. Agora, sobre a reversão dos bens no serviço público. Muitos são os bens que se incorporam à prestação do serviço concedido. Prédios, veículos, maquinários, etc. são instrumentos importantes para a realização de determinados serviços Esses em os quais os próprios serviços poderiam sofrer solução de continuidade. Quer dizer, por que está escrito solução de continuidade? Não faz muito sentido essa continuação de palavras. Interrupção, isso é, solução de continuidade parece que significa interrupção. Eis aí aprofundamento para que, ao final do prazo da concessão, todos tais bens imprescindíveis à prestação de serviço sejam integrados ao patrimônio público, garantia de continuidade. Explica o professor Diego Moreira. Sabe por que está falando da concessão? Por causa que no vídeo anterior a gente estudou concessão. E o que não está nas ordens, né, nos vídeos. Vamos ver. Expirado o prazo de concessão, os bens vinculados ao serviço se integram ao patrimônio público. É a solução normal do contrato. Os bens afetos ao serviço público não são de domínio resolúvel, enquanto no patrimônio privado da concessionário, o advento do termo do contrato ou o seu caso e o implemento de condição resolutiva devolve o domínio dos bens afetados ao poder concedente, com ou sem indenização, conforme tenha ocorrido ou não a amortização do capital investido pelo concessionário na forma do contratado. Diferente não é o ensinamento do Celso Antônio. Ao ponderar que a reversão é a passagem ao poder concedente dos bens do concessionário aplicados ao serviço uma vez extinta a concessão, portanto, através da chamada reversão dos bens de concessionária necessários ao exercício do serviço público, integram-se na patrimônio do concedente ao se findar a concessão. Está visto que a reversão também é, de modo algum, ao contrário do que às vezes se vê afirmado, uma forma de extinção de concessão. É isto sim, uma consequência dela, portanto, a pressupõe. Sem a extinção da concessão não há reversão. Este procede dela, mas evidentemente não se confundem as duas coisas. É perfeitamente justo e razoável que ocorra a reversão com o encerramento da concessão. Com efeito, os bens aplicados ao serviço pouco ou nenhum significado econômico teriam para concessionário, apresentando, pelo contrário, um profundo interesse para o concedente. Estranho, né? Realmente, a utilização dos bens aplicados ao serviço só existe para concessionário enquanto desfruta desta situação jurídica, entende? Ou seja, só pode ser as habilidades, as coisas do concessionário enquanto estiver sendo concessionário, né? Figuremos alguns exemplos para demonstrar. Os vagões ferroviários, as locomotivas e os pátios de manobras, as estações de embarque e desembarque e os de passageiros ou cargas, os trilhos só podem ser utilizados adquirindo assim a expressão econômica por um concessionário de transporte ferroviário. Sem esta qualidade, a empresa nada poderá fazer com eles e pouco proveito econômico poderá extrair deles, porque elas precisam da concessão. Daí elas vão ter proveito econômico e nada poderá fazer. Reversalmente, para o poder público, eles só se constituem precisamente nas condições indispensáveis para prosseguir o serviço. Entende? Os diques, os cais, os embarques, o desembarque. Um porto marítimo os guindastes, os pequenos ramais ferroviários de transporte, os armazéns, as dragas marítimas, só se apresentam significação alta valia econômica para uma concessionária de serviços portuários, enquanto desfrutar dessa qualidade jurídica, ao desafetá-los daquela utilidade, não terá como empregá-los, pois
se constituem em equipamentos aderentes ao solo ou não, cuja significação econômica está intimamente relacionada com uma utilização que só pode ser realizada em razão do título jurídico de concessionário de serviços portuários de revés para o poder concedente são indispensáveis à continuação do serviço. Sobre agora, tipo, primeiro falou das teorias, depois falou dos diques, agora fala dos cais. Sobre cais, substancial parte dos equipamentos em uma concessão de serviço público é constituída de edificações ou bens que aderem ao solo que não podem ser removidos ou que, em sendo removidos, podem, sendo removidos, perdem isto toda ou muita de suas substâncias. Economicamente, pense-se nas edificações de centrais elétricas, torres de retransmissão, usinas de transformação ou geradores de energia. Ou para retornar aos exemplos anteriores, nas armazéns e cais, embarques, desembarque e descargos de passagem. Daí que o concessionário pequena significação econômica tem o equipamento necessário à prestação. Estranho, né? Tá quase terminandinho. Só falta uma página. Concessionário, né? Quer saber? Eu ia fazer mais... terminar o vídeo aqui com essa coisa aqui da reversão dos bens. Se você não entendeu, a reversão dos bens aqui tem os produtos aqui que ficou falando, né? Tipo os tecos. Todos esses tecos são tecos usados para fazer os lucros que foram concedidos para o serviço que está sendo concedido lá. Mas depois disso é necessário, aqui tem um conteúdo de permissão, que sobre a permissão, né, de virar concessão, de fazer o serviço, né, a permissão de serviço público. Depois disso tem a autorização do serviço público. Interessante, não? Só um pouquinho. Caraca, deu. Bom, continuando. Serviço uma vez finda. O serviço, uma vez finda a concessão, reversamente para o concedente, ele se constitui na indispensável condição para a continuidade de serviço. A razão principal da reversão reside precisamente nisto, a saber, dado o caráter público do serviço, isto é, a atividade haviada como de extrema relevância para a comunidade. Sua paralisação, suspensão é inadmissível por ofensiva a valores erigidos socialmente como de superior importância. O poder público, como guarda e responsável pela defesa dos interesses públicos, não pode permitir que estes sejam sacrificados ou postergados em nome de objetivos ou interesses particulares individuais. Por isso, é somente na doutrina o princípio da continuidade do serviço público, o qual supõe a reversão como meio de dar seguimento à prestação de atividade e quando extinta a concessão de serviços. Finalmente, é bem de ver que, no ato de concessão, os prazos fixados, quando longos as tarifas estabelecidas, que não são já civil imutáveis, mas constituem elementos para a composição da equação econômica financeira. Ao delinearem o conteúdo patrimonial de acordo são estabelecidos em vista não só de proporcionar lucro ao concessionário, mas também para amortizar-lhe o capital paulativamente. O que significa paulativamente? Significa, tipo, em várias partes. Por isso, quando a concessão se extingue por expiração do prazo, os bens aplicados a serviços já estarão amortizados. Isso. É que tá com ponto aqui na apostila, então ficou estranho. Amortizados e o lucro esperado já terá sido fruído. Segue-se, então, que a reversão de equipamentos é consequência natural, pois o concessionário já haveria extraído da concessão tudo o que o patrimonialmente podia esperar dela, lucro e compensação do capital investido, cuja equivalência haverá percebido ao longo do período de exploração do serviço. Interessante.
É evidente, de outro lado, que se o prazo de concessão for curto ou muito baixo, as tarifas não haverá tempo suficiente para uma amortização integral do capital. Neste caso, opera-se igualmente a reversão, mas o poder concedente deverá, para respeitar o equilíbrio patrimonial, indenizar a concessionário pelo valor remanescente não amortizado do equipamento que se incorpora a seu patrimônio. Tá, tá, tá. Quando, diversamente, a concessão se encerra antes de concluir o prazo que fora concedido como elemento de compensação dos investimentos e da remuneração dele, operam as regras já consideradas a propósito das diferentes formas de extinção da concessão. Pode-se, então, à vista de todo o exposto e acompanhando a mais autoriza a doutrina, afirmar uma conclusão que, se o instrumento da concessão nada dispuser a respeito da reversão, a existência dela se presume e será onerosa ou gratuita para o poder público, dependendo de já ter havido ou não amortização total ou parcial do capital representativo do equipamento aplicado no serviço. Interessante esse último. E assim termina o trequinho dos troca de bens aí. Agora sobre a permissão. A permissão também, na permissão também há delegação, mas é o ato unilateral da administração, com maior simplicidade e até precariedade na execução. A própria administração é que unilateralmente comete a execução ao serviço público a um particular. Unilateral para o particular, o que é meio estranho, né? Que foi escolhido segundo sua melhor capacidade para desempenhá-la. Daí o professor Cécio Bandeira de Mello disse assim: conceitua a permissão. É o ato unilateral e imprecário, intuito personae, através do qual o poder público transfere a alguém o desempenho de um serviço de sua alçada, proporcionando, a modo de que faz na concessão, a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários. Possibilidade de tarefa dos usuários. O poder público pode outorgar gratuitamente a permissão ao conferi-la a título oneroso, hipótese em que o permissionário deverá pagar-lhe uma retribuição pelo desfrute, daquela situação jurídica. A Lei 8987, que aparece várias vezes aqui nessas coisas dos serviços públicos, define as várias coisas e uma delas é a permissão. A definição, ou seja, a definição legítima, legal. Define a permissão de lei seca. Cara, eu esqueci a palavra. A definição lei seca é permitiu. Não, a definição legislativa, ou seja, que provavelmente esteja lá numa questão, um enunciado de uma questão de concurso, diz assim. Eu nunca vi, na verdade, uma questão sobre permissão, né? Mas definiu permissão do serviço público como a delegação a título precário mediante licitação de prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o desempenho por sua conta e risco. De regra, a permissão, além de unilateral, é discricionária e precária. Discricionária e precária? Ou seja, a qualquer tempo o poder público pode modificar as condições iniciais e até revogar a permissão, sem que isso gere direito a uma indenização ao permissionário. Olha, não vai ter indenização. A natureza precária da permissão revelam na aplicável nos casos em que há frequentes modificações ou evoluções de serviços públicos, como serviços de abastecimento, transportes coletivos, etc. A permissão, tanto quanto a concessão, também é delegada intuito personae, ou seja, o permissionário deve ser o executor de serviço permitido e não pode repassá-lo a outrem. Sobre a distinção interessante, quer dizer, próximo parágrafo, distinção interessante entre a permissão e a concessão, foi estabelecida na Lei 8987. Vamos ver o que ela estava escrito lá. Embora ambas sejam intuito personal, ou seja, tenham um interesse pessoal para fazer dinheiro, fazer o trabalho e ganhar dinheiro, se trabalha bem, né? A concessão é reservada às pessoas jurídicas ou mesmo aos consórcios de empresas. É reservada a pessoas jurídicas ou consórcios de empresas, ou seja, tem que ser uma pessoa. Tem que ser uma empresa, entende? Tem que ser alguém que vai conseguir produzir, né? Uma sociedade de várias pessoas. Vedada, pois a pessoa física ou natural ser concedida um treco de concessão. Uma pessoa humana. Enquanto a permissão poderá ser dada também a uma pessoa física. Então a permissão que a gente estava falando aqui é tipo de concessão diferente, sabe? De delegação. E como meio que era unilateral aqui, os caras acham, olha, esses caras sabem fazer isso aqui, vão dar para ele o trabalho desse jeito. Ela pode ser dada para pessoas de investigação? Meio estranho, né? A autorização agora. Sobre a autorização dessas coisas de permissão e concessionárias, né?
Saca só. Finalmente, a autorização. Ainda mais precária e uma tão letal quanto a permissão. É reservada para a delegação de serviços de natureza estável, ou alguma emergência transitória, em que há constante modificação do modo de prestação do serviço, e podendo ser suprimido a qualquer hora. O fato de não haver sido disciplinado pela Lei 8987, que ficou aparecendo várias coisas de serviço público, não impede a reconhecer-lhe existência, já que sua natureza e objetivos são bem diversos da de instituição, daquelas delegações, outras concessões e permissões. Yay! Tipo assim, né? E para terminar, o saudoso professor Hermes Meirelles ensinava aqui serviços autorizados. Estou na página certa? Parece estranho essa coisa de autorização terminar desse jeito, né? Serviços autorizados. Ah, não, né? Autorizados, agora faz sentido. São aqueles que o poder público, por ato unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por particular para atender interesses coletivos instáveis ou emergentes, transitória, são serviços delegados e controlados pela administração autorizante, normalmente sem regulamentação específica, e sujeitos por índole a constantes modificações de modo de sua prestação ao público e supressão a qualquer momento, o que agrava o seu precariedade. Interessante, né? De regra, a remuneração do prestador de serviços autorizado é tarifada pela própria administração autorizante, a sua execução também é intuito personal, ou seja, é intransferível. E assim termina essa coisa basicamente de permissão, autorização, concessão e essa coisinha de bens que a gente falou no começo. Tudo isso aí é coisa de concessão, tá? Para terminar, próximo conteúdo é sobre controle e responsabilidade da administração, né? Passamos no Instituto Nacional de Seguridade Social, Administrativo Legal. Tchauzinho.